nós temos esse último tema que moldura a nossa atividade do 11º IBMED. Ontem em Cachoeira Paulista, hoje aqui em Piquete, na edição 2019. Estamos concluindo o estudo do livro Médio Conhece a Ti Mesmo e vamos tratar agora do tema Produção Mediúnica. Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo a oportunidade de podermos, a cada instante, sermos úteis a nós mesmos e àqueles que de nós se aproximam e, por extensão, a própria humanidade. Todas as vezes que pensamos sobre a mediunidade, todas as vezes que refletimos em torno do que nós podemos oferecer em função das possibilidades medianímicas, nós, naturalmente, que pensamos sobre esta faculdade humana e espiritual que nos oferece mais e mais as possibilidades de uma vida mais plena, pois amplia os nossos horizontes, nos dando a condição de efetivamente compreender de que forma nós devemos nos comportar e, para além disto, observarmos, portanto, a perspectiva daquilo que nós produzimos. E assim, nós iremos constatar a cada instante que a mediunidade é genérica em seu início, ou seja, em seu afloramento, mas com o uso e o exercício acontece a prevalência da especificidade possível para o momento. Cada pessoa, assim como pode-se perceber as características para a música, para a escrita, para a leitura, para a oralidade, assim como algumas pessoas preferem as coisas manuais, outras as coisas intelectuais, nós vamos observar nesse conjunto de possibilidades que dentro das estruturas psíquicas desenvolvidas através da experiência humana, da evolução de cada pessoa, nós vamos experimentar a especificidade. E essa especificidade se apresentará com a prevalência necessária, mesmo que as condições do ambiente ou dos grupos aos quais se esteja vinculada não atenda àquela especificidade. Daí, nós vamos constatar, portanto, como encontramos em tantas histórias de mediunidade, a ocorrência deste fato. Quando algo realmente deve ser, não haverá obstáculo que o detenha. E então, nós podemos pensar juntos sobre a produção mediúnica. Sua produção mediúnica é consciente ou inconsciente, intelectual ou física, com qual nível de qualidade, com regularidade ou esporádica. Quando nós pensamos sobre essas questões e observamos, vencendo naturalmente uma crença antiga de que se o médium for inconsciente, ele terá mais elementos vinculados à sua prática, à sua produção mediúnica de validação. Isso não é verdade, porque os componentes inconscientes e os componentes anímicos, eles se apresentarão tanto na expressão da mediunidade consciente quanto da mediunidade inconsciente. Quer de natureza intelectual ou mesmo física, nós vamos constatar que, portanto, a experiência intelectual de um médium, sendo, portanto, produto do que ele ofereça, enquanto estrutura mental, nós vamos observar que isso também se dá na expressão física. Como? Porque pessoas encarnadas podem gerar fenômenos físicos. Nós temos registros na humanidade que mostram a atuação da mente humana sobre a matéria tangível, que estaria em uma relação de correspondência com os fenômenos de efeitos físicos. Portanto,
Se a nossa contribuição está na perspectiva intelectual ou na perspectiva física, ainda aí podemos sim nos perguntar qual o nível da qualidade que oferecemos. Quer seja através dos pensamentos que temos, quer seja através das nossas emoções, quer seja através das conversações, do que lemos, do que falamos, nós iremos naturalmente observar se há qualidade no que diz respeito ao produto, a qualidade no que diz respeito ao processo. Existem pessoas que podem produzir com qualidade aquilo que é resultado. Entretanto, o processo é bem conflituoso. O processo leva as pessoas a uma experiência de instabilidade, de desgaste, de desarmonia. E dentro desse contexto de possibilidades, nós vamos observar o elemento que mais se pede em termos espirituais: regularidade naquilo que faz. Quando nós vamos nos permitindo assumir os compromissos espirituais, quando nós temos a disciplina, quando vamos dedicando-nos cada vez mais ao estudo, quando vamos nos permitindo mais e mais desenvolver a nossa sensibilidade, que nos colocará à disposição das pessoas, servindo-as no que for possível, nós compreendemos que não há como ser ações esporádicas. É necessário ter continuidade. É necessário que possamos alcançar a condição de nos colocar disponíveis na regularidade prevista, para que o serviço que viemos oferecer à comunidade não sofra sua interrupção. Não venha, portanto, gerar nas pessoas a dúvida se terá ou não, se acontecerá ou não, porque as nossas ações, quaisquer que sejam oferecidas pelas instituições espíritas, elas têm um caráter sócio-espiritual. Sócio porque é oferecido para a sociedade, espiritual pela natureza do que nos propomos. Quer seja uma atividade de ordem pública, quer seja uma atividade de ordem privada, em que, por exemplo, na participação das reuniões mediúnicas, nós podemos oferecer cada vez mais a nossa disposição de aprimoramento interior. E dentro dessas possibilidades, vamos pensar sobre o processo mediúnico. Ele é claro e distinto ou obscuro e indistinto? Ele é fácil ou difícil? Ele é seguro ou inseguro? Ele é detalhista ou generalista? Quantas e quantas vezes nós, mesmo no silêncio da nossa intimidade, nós sabemos se as nossas percepções são mais claras, são distintas, se nós compreendemos o pensamento na sua generalidade, se nós compreendemos as terminologias, os vocábulos que são utilizados pelos espíritos através da psicofonia, através da psicografia, dentro dos detalhes oferecidos que numa mente desperta aconteceria na própria psicopictografia. E aí nós vamos compreendendo cada vez mais o quanto a nossa mente precisa estar serena para que o trabalho aconteça, como nos casos, por exemplo, do receituário mediúnico, que depende de uma fórmula especificada, que a alteração de qualquer componente pode gerar intercorrências que não conseguimos imaginar, pois um produto sendo alterado ou substituído por outro pode gerar, inclusive, a condição de que a pessoa vá a óbito. Quando nós pensamos nas possibilidades espirituais, é preciso buscarmos efetivamente oferecermos melhores condições para que aqueles que irão se comunicar tenham uma melhor experiência, consiga ter um melhor desempenho, para que a expressão, a produção mediúnica tenha uma melhor performance. Para tanto, nós iremos perceber que, a depender do dia, dos nossos contextos, das nossas experiências profissionais, afetivas, nós teremos mais facilidade ou mais dificuldade. Isso de forma pontual, circunstancial. A depender da nossa estrutura psíquica, do nível do nosso desenvolvimento, nós vamos perceber, portanto, que a facilidade é uma aquisição resultante do tempo, do esforço, da dedicação,
para que venhamos gradativamente a ter uma melhor facilidade. Daí que, quando as reuniões mediúnicas oferecem no seu início a oportunidade de um esvaziamento dos conteúdos, de uma liberação das tensões, de uma modificação das energias que ali estão no psiquismo dos seus participantes, tendo uma preparação adequada para que, quando se iniciar a parte prática, possamos compreender cada vez mais que houve uma preparação do nosso psiquismo, cada um buscando focar no que deve, cada um buscando manter os pensamentos que efetivamente são os de natureza vinculados ao trabalho, para que dessa maneira venhamos então a perceber como resultado no processo e com a produção que venhamos a realizar. Se nos sentimos seguros, se nos sentimos inseguros. Se sentimos seguros em relação a nós mesmos. Se nos sentimos seguros em relação ao Espírito que se comunica. Se nos sentimos seguros em relação ao que possam dizer relacionado ao fenômeno ou mesmo relacionado à nossa pessoa. Observe as características que somos, portanto, expostos. Umas de natureza intra, consigo mesmo. Outra de natureza inter, com o mundo espiritual. A outra de natureza sócio, com a sociedade, com a agremiação, com as pessoas que participam da reunião, da instituição que viemos a participar. Vale lembrar que um dos pontos que mais nos coloca na situação de insegurança é quando nós desejamos fazer algo que ainda não estamos na condição. Se nós buscamos fazer aquilo que já temos a condição, as experiências de dúvidas e de insegurança serão o lenitivo necessário para não cairmos no equívoco de acharmos que somos absolutos. Mas todas as vezes que desejamos fazer algo que esteja acima da nossa condição, nós vamos perceber, sim, uma maior insegurança, porque no íntimo sabemos que ainda não estamos portadores da possibilidade de realizar a contento aquela tarefa, aquela produção mediúnica, ou mesmo nem de iniciar a sua realização. Estamos, no dizer do senso comum, forçando a barra, nos expondo a faculdade, expondo a instituição a que estamos vinculados, expondo, portanto, a própria doutrina espírita. Quando nos percebemos dentro de nossas características, podemos verificar se o nosso processo nos dá a possibilidade de sermos detalhistas, de oferecer, portanto, minúcias, aspectos da identidade, ou não, se somos médios generalistas, e não há um problema em ser detalhista ou generalista. O importante é se nós somos fiéis à proposta, se somos sinceros nos propósitos, se nós estamos ali buscando efetivamente nos melhorarmos dentro da possibilidade de vida que se manifesta em nossas condições. E dentro disto, podemos nos perguntar quanto aos objetivos espirituais, se eles são privados ou públicos, provacional ou expiatório, publicáveis ou não publicáveis. Quando nós nos permitimos verificar se a natureza do nosso trabalho nos convida a uma experiência privada, no recôndito da sala mediúnica, nós compreendemos, portanto, que naquele momento Deus nos convida para uma experiência mais introspectiva, para um contato de burilamento interior, lidando com os impulsos que naturalmente a nossa personalidade, que ainda busca um reconhecimento social, que busca, portanto, os elogios, que busca a publicidade das ações, elas, nesses momentos, estão, segundo as designações superiores, adormecidas, com uma proposta de botarmos em hibernação, para que dessa maneira venhamos a fazer o exercício da interiorização do processo, nosso silêncio interior, vivendo, portanto, cada vez mais, quer na condição da prova, quer na condição da expiação, a maneira
daqueles que conscientes buscam lidar com os próprios vícios, com as próprias paixões, com os próprios anseios, com as próprias expectativas, compreendendo que o não poder realizar naquele momento não é o fim do mundo, é o começo de uma nova era, de uma nova fase, em que vamos nos permitindo cada vez mais compreendermos o quanto a vida nos convida para uma transformação interior, para que dessa forma busquemos naturalmente cumprir a nossa tarefa e seguir adiante. Entretanto, se a atividade da pessoa, por força da sua natureza, a coloca em situações públicas, naturalmente que ela terá que cumprir essa tarefa, sendo por vezes expostas aos processos expiatórios, de crítica contumazes, de invejas, de ciúmes, de falas que vão ferir o seu coração. Entretanto, se sabe experimentar a experiência, se sabe compreender cada vez mais o quanto a vida nos convida para o despertar em uma condição melhor, vencendo o passado que ainda trazemos, quando outrora negávamos as situações com as nossas intencionalidades duvidosas. Na atualidade, a nossa intencionalidade é boa, mas ainda trazemos a sombra do pretérito. E quando as pessoas percebem a sombra nossa do pretérito, se sentem dúvidas, se referem, portanto, hoje, criando condições malquistas a experiências que outrora fizemos, mas saímos livres da situação. Na atualidade, mesmo não tendo feito, sendo acusado, sofre as dores da acusação para viver a experiência de superação que ninguém, absolutamente ninguém, sairá sem pagar o último ceitil, sem corresponder ao processo de reeducação, sem assumir a responsabilidade pelo feito. E é dessa forma que o médium é convocado a viver essa experiência em que a prova, se aprovado, se bem vivida, se bem aproveitada, habilita o médium a assumir outros compromissos na expiatória. Ele está fazendo a reparação do pretérito. Ele está vivendo aquelas experiências circunstanciais para, portanto, compensar o que outrora, não tendo feito o que deveria, se manteve à espreita nos benefícios dos enganos que levou muitas pessoas a prejuízos profundos. E dentro desta produção da mediunidade de cada um, vamos observar o que seja ou não publicável. E só há dúvidas exacerbadas se a vaidade corrompe, se a pessoa tem a tranquilidade e a produção tem qualidade. Outras pessoas com condição de avaliação, com condição de realização, irão se dispor a publicá-las. Se nós não encontramos as possibilidades, se ninguém se propõe a realizar, se não há aceitação dos outros que poderiam investir em tal circunstância, a vida está nos dizendo: calma, serena teu coração, não são publicados neste momento, são exercícios. Mas eu escrevi um livro, mas a mensagem foi jubilosa. Foi exercício. Calma. Serena teu coração. Aguarda a oportunidade na continuidade do exercício. E chegará o momento que não mais sofrerá com as expectativas. E teremos, portanto,
a condição efetiva de aprendermos cada vez mais, vivendo outras situações, daquelas que, naturalmente, serão objeto de elogios e de críticas para o material publicável. Na produção mediúnica, é o resultado de qualquer ação espiritual que seja intermediada por um médium, qualquer que seja, a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, o relato de uma experiência que foi visualizada pelo médium, a clareza de uma intuição, de uma inspiração, o volume fluídico, a capacidade de projeção dos fluidos, a qualidade dos seus fluidos, do passe que oferece, da água fluidificada que realiza. Nós vamos observar, portanto, nas próprias manifestações do desdobramento da consciência, nós vamos observar na qualidade daquilo que fala, do pensamento que expressa, da capacidade de interação, das possibilidades de interagir uns com os outros na fraternidade. Nós iremos compreender nesses processos que tudo que façamos, do silêncio à expressão oral, da escrita ou da gravura ou da pintura, nós vamos observar no abraço, na capacidade de escuta, nós vamos observar no recado telegráfico que ofereça, na grande mensagem, no livro romanceado, no dissertativo, nós iremos perceber naquilo que seja feito através de um médium, a qualidade que apresenta. Sendo assim, se temos qualidade naquilo que fazemos, se temos a estrutura que suporte uma maior pressão, quando a sua publicação ganhe extensão maior de divulgação, as coisas acontecerão com tranquilidade. Uma produção mediúnica é também produção anímica, ou seja, o médium que é utilizado oferece a sua contribuição no que diz respeito à sua estrutura mental, no que diz respeito à sua estrutura emocional, no que diz respeito ao seu repertório vocabular, no que diz respeito à sua capacidade de entendimento, no que diz respeito à sua tranquilidade, que se apresenta na passividade para que o espírito possa produzir o que deseja e não fique cerceando o espírito pela pressa de terminar logo, suprimindo partes do pensamento que o espírito pretende expressar, quer seja através da psicofonia ou da psicografia, por exemplo, ou mesmo na psicopictografia. E então o resultado, a produção mediúnica não sairá com a qualidade que o seu autor desejaria, porque o médium está com pressa, quer que termine logo, acha que está desenvolvendo muito, ou que seja, portanto, criando obstáculos e dificuldades para o espírito comunicante. Quantas e quantas vezes nós, os espíritos, que estamos vivendo a experiência comunicativa, guardam em si as marcas das restrições, conscientes ou inconscientes, que os médios façam em função da sua estrutura aligerada, ou por conta da sua marca de não fazer algo com uma qualidade melhor. E assim, portanto, nós vamos encontrar espíritos que até desistem de produzir através de determinados médiuns, assim como encontraremos outros que, mesmo tendo o convite mental de outros médiuns para que possa produzir através deles, não tem interesse, pois as suas características não traduzem, portanto, a relação de proximidade e de semelhança com as características daquele que apresentará no processo a si mesmo como autor. Portanto, temos que pensar sempre na produção mediúnica como uma produção anímico-mediúnica. E por que ali chamamos a atenção do anímico-mediúnica?
Porque no que diz respeito à dimensão que habitam, a receptividade, a passividade, a disposição para o serviço é própria de quem recebe a mensagem. Quando pensamos na perspectiva espiritual, falamos de uma produção medianímica, em que o processo mediúnico se sobrepõe em função de estar na condição de causalidade. E pensamos, portanto, na perspectiva de consequencialidade para o médio que recepciona a possibilidade. Portanto, quer numa perspectiva neutra, o encontro das disposições, quer medianímicas, quer anímico-medianímicas, nos convida a pensar sobre as parcerias entre médios e espíritos, entre espíritos e médios, para que aquilo que seja apresentado para o mundo na intimidade da sala mediúnica, ou mesmo expostas e oferecidas ao público em geral, possa sim ser objeto do benefício, da bondade e da compreensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos apresenta possibilidades de crescimentos maiores. Assim, portanto, existe uma reciprocidade entre médium e produção mediúnica. E fazemos algumas perguntas para as reflexões devidas. Como você faz o que faz? O que faz com você o que você faz? O que faz com o outro o que você faz? Dentro dessas três perspectivas, que atreladas a essa, por que você faz o que faz? Nós poderíamos indagar essa sobre os objetivos e as finalidades que aqui traz implicitamente. Quando eu tenho consciência do porquê eu faço o que eu faço, eu preciso pensar na sua finalidade, para que eu faço o que eu faço. E quando eu penso assim, e avalio como eu faço, eu vou verificar se eu sou cuidadoso, se eu faço, portanto, com a qualidade e com a dedicação, de fazer o melhor que eu possa, sem perfeccionismo, sem neurotizar o processo, mas também sem considerar que fazendo de qualquer jeito está bem. Funciona, deve ser dessa forma. O que faz com você o que você faz? De que forma pode me afetar o que eu faço? De que forma pode me envaidecer o que eu faço? De que forma pode me tornar arrogante, nervoso, aquilo que eu faço? Porque eu preciso avaliar se o que eu faço gera benefícios reais para mim, ou se me desequilibra, se me desarmoniza, se me inquieta, se me deixa cada vez mais angustiado. E isso me leva a uma compreensão da natureza jurídico-espiritual. O que faz com o outro, o que você faz? Que benefício você gera? Que prejuízos você gera? O que você faz gera ao outro bem-estar, felicidade ou mal-estar e infelicidade? Quando nós começamos a pensar sobre estas questões que propomos, naturalmente que a nossa percepção da reciprocidade entre o meio e a produção mediúnica se amplia cada vez mais. E é com base nisto que nós dizemos que o grande problema está em ficarmos nos comparando com os outros, pensando que ao produzir mediunicamente o que o outro produz, isso nos leva às dúvidas infelizes, aos erros graves, às disputas infantis, às suspeitas descabidas, às oposições, quer sejam elas circunstanciais ou contumazes, portas abertas para as obsessões, de encarnados para encarnados, quanto como canal de contribuição
para as de desencarnados para encarnados. Pois, quantas vezes somos nós que vamos dizer algo para alguém que irá desarmonizar essa pessoa, baixar o seu padrão emocional e, portanto, vibracional, criando espaços para que essa pessoa seja influenciada pelos espíritos que não querem que o bem progrida, que não querem que o bem aconteça, que não quer que a pessoa continue se esforçando nas atividades que abraça. Todas as vezes que vamos nos percebendo nos processos que a vida nos oferece para o nosso crescimento espiritual e mediúnico, seja através da intuição, da inspiração, da clarividência, da clareaudiência, da psicofonia, da psicografia, seja através de qualquer manifestação, que possamos identificar a atuação dos espíritos, nós vamos mais e mais despertando em nossos corações a vontade do aprimoramento, o desejo sincero pelo estudo, pois começamos a amar o conhecimento. E dentro desse amor ao conhecimento, surge o amor à verdade. E o amor à verdade nos leva necessariamente a um exercício de autoconhecimento. E isto irá refletir naturalmente na qualidade da nossa produção mediúnica, porque o processo da nossa mediunidade se manifesta cada vez mais de forma tranquila e salutar, nos levando a aprender sobre nossas buscas, anseios e expectativas. Quando nos colocamos à disposição de Jesus e da espiritualidade, considerando que ninguém está no lugar errado, em termos de trabalho espiritual, o que teremos será o que necessitamos para o momento do nosso desenvolvimento evolutivo. Ou seja, podemos querer mais, podemos até poder mais, mas se estamos em determinados lugares com suas limitações, a vida está nos dizendo, busca fazer melhor o que pode nas condições em que se encontra. Quando há uma necessidade diferente disto, a própria vida promove, nos levando para outros lugares, nos conduzindo a outras possibilidades, para que dessa forma possamos mais e mais compreender o que a vida nos convida para o amadurecimento efetivo que nos leva a abraçar mais e mais essa proposta que com Jesus nos conduz a uma experiência de paz. Agradecemos pelo convívio nesses anos de Indemed, de reflexões em torno da mediunidade, através do nosso médium Conhece-te a ti mesmo. Rogamos a Jesus que continue abençoando as experiências mediúnicas de todos vocês. Eu, Samuel Gulamarque, desejo para todos muita paz. Muito obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus continue nos amparando e nos fortalecendo neste momento e sempre. Deixamos aqui também o nosso agradecimento da nossa parte, desejando que na continuidade do Indemed vocês possam ter oportunidades de aprender mais, de se desenvolver mais e de cada vez mais se sentirem aptos para continuarem no trabalho com Jesus. Muito obrigado.